Meu Senhor e minha Senhora. Na carta de Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, a primeira delas, no capítulo 15, do versículo 50 até o 57, ele vai dizer assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Neste dia, depois de uma grande vitória na programação do dia do Evangelho, esta é uma palavra que cai certinho no nosso coração. Muito trabalho, muita dificuldade, muitas lutas. Meu irmão. Mas, quando vamos para a palavra, quando vamos para a oração, o Senhor nos traz o conforto através da sua própria palavra. E falamos exatamente desse texto, onde o apóstolo Paulo refere-se à segunda vinda de Cristo, né? Que isto é uma realidade. Mesmo que muitos não creiam, outros duvidem e ainda outros não queiram falar do assunto, a verdade é que a Bíblia ensina que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quando? O dia e a hora não foram revelados a ninguém. Tem aí uns doidos de vez em quando que prevê a volta de Jesus, marca dia e hora, né? Como já marcaram, e nada aconteceu. São os falsos profetas que estão aí por este mundo, né? Mas podemos acreditar com toda certeza que a sua volta é certa e será repentina. Por esta razão, é preciso que o cristão verdadeiro, que anda e crê na palavra, esteja alerta, vigilante, porque a qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja. E eu tenho, assim, uma esperança de que todos aqueles que estavam naquela passeata, que não é uma passeata, né? Passeata é protesto, é uma marcha, né? Proclamando o evangelho do Senhor, é porque creem em Jesus,
como seu único e suficiente Salvador. E esses, principalmente esses, têm a possibilidade de estar participando deste acontecimento. Há muitas ideias erradas sobre isso. Alguns acham que a segunda vinda de Jesus aconteceu quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Tudo errado. Nada a ver. Outros líderes de várias seitas e religiões já marcaram datas dizendo terem sido revelados sobre o assunto. Meu Deus. Alguns até concitaram os seus adeptos a venderem tudo o que possuíam e irem para um monte, vestidos de branco, né, para aguardar o dia previsto por eles para o evento. Outros ainda ensinam que Jesus vem para aqueles que morrem, o que significa erradamente que Jesus está vindo todos os dias e não haverá, então, o arrebatamento para os vivos. Pois bem, o próprio Jesus afirmou que ele voltaria. Isso não é invenção de homens. Jesus não é como homem que mente e não cumpre o que promete. Ele disse que voltará, e isso há de se cumprir no tempo e na hora que ele determinar, ou seja, no dia que ele quiser. Jesus prometeu que vai voltar para buscar quem? A sua igreja, todos aqueles que creem no seu nome, a fim de que estejamos com ele para sempre. Vamos conferir isso aqui, meu querido, na Bíblia. Abre aí, ou então anota, João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. João, cadê o João? Vamos achar na Bíblia aqui, né? João, cadê o João? João 14. É isso mesmo, querido. Ao vivo é assim mesmo. João 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é uma promessa do Senhor Jesus. E é uma promessa para aqueles que creem. Não é para o mais rico, nem para o mais bonito, nem para o mais pobre, nem para o mais religioso. Não. Essa é uma promessa para aqueles que creem no nome de Jesus. Ok? Sua vinda está prevista nas Escrituras. O Antigo Testamento faz inúmeras referências, não só ao nascimento de Jesus, como também à sua segunda vinda. Isso pode ser observado quando se lê o livro de Daniel, por exemplo. Meu irmão, não dá para ler aqui, né? São tantas coisas, né? Também temos no Novo Testamento, nos Evangelhos, as epístolas todas fazem referência à volta de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma linda comparação da igreja com uma noiva que se prepara para o encontro nupcial. Vamos conferir isso, queridos? Olha aí, no Novo Testamento, na carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Éfesos, no capítulo de número 5, no versículo de número 25, 26 e 27. Olha que coisa linda, queridos. Leia aí, hein? Se você puder, claro, né? Olha aqui, ó.
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água mediante a palavra de Deus, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ok? Ele faz até uma comparação aqui dos casados, né, para amar suas mulheres, né, como Cristo amou a sua igreja, e ele amou a sua igreja, né? Também fala na ceia do Senhor, o apóstolo vai falar, não andou com Jesus durante o seu ministério terreno, mas recebeu pelo Espírito Santo importantes revelações acerca do Cristo, que morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua amada igreja. Paulo fala da revelação recebida acerca da ceia, que era o seu desejo compartilhar com os demais cristãos. A semelhança da ceia seria um memorial. Todos os participantes estariam anunciando a morte do Senhor até a sua volta. E todo mês nós fazemos isso, né? Participamos da ceia do Senhor, celebramos a ceia do Senhor, lá em Coríntios 11, né? Onde ele fala, fazer isto em memória de mim. O dia da volta do Senhor Jesus não foi revelado a ninguém. Isso está escrito na Bíblia, sabia? Hein? Vamos conferir? Anota aí para depois você conferir. Ou então, vai lá agora. Em Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, no versículo de número, Mateus 24, no versículo de número 36. Olha só, meu irmão. Então, se você tiver alguém aí dizendo que Jesus vai voltar no dia 15 de fevereiro de 2030. Não vai não, que isso é mentira, hein? Meu irmão. A Bíblia não deixa ninguém enganado não, meu irmão. Os homens podem até enganar, mas a Bíblia não deixa dúvida. E não dá margem para ninguém fazer besteira. Se não lê, não conhece, né? Olha o que diz aí o versículo 36 de Mateus 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, não existe essa possibilidade de alguém neste mundo anunciar e marcar que Jesus volta dia tal, hora tal, não existe. Isso pertence ao Senhor. Somente a Ele. Por isso, nós precisamos estar sempre preparados para receber, ou seja, ser recebido por Jesus no arrebatamento da igreja. Existem várias correntes teológicas, não estou preocupado com isso. Eu sei de uma coisa, que um dia Jesus vai voltar. E se eu estiver vivo aqui neste mundo, segundo a palavra de Deus, eu serei transformado. Toda a corrupção que há no meu corpo, toda a carne que há no meu corpo, toda a morte que há no meu corpo, terá uma transformação grande, uma transformação tremenda. O que é mortal será imortal, o que é corruptível será incorruptível. E eu estarei junto com o Senhor. Você que crê no Senhor estará junto com o Senhor para toda a eternidade. Por isso, meu amado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não!
e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te